E aí, pessoal, aqui é o JP e a gente vai dar sequência ao nosso estudo dos gases, ok? A gente havia visto no último vídeo desse assunto sobre a equação geral dos gases ideais, que a gente tratou como PV tipo Votó, e também analisamos os gráficos das transformações gasosas, além da gente descobrir o que significava falar de um gás na CNTP, ok? Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai ver hoje é o chamado volume molar. O que é o volume molar? Como o próprio nome diz, volume molar é o volume de 1 mol de qualquer gás. Okay? Então a gente tem a massa molar, que é a massa de 1 mol. Volume molar é o volume de 1 mol, ou seja, 6, 10 a 23 partículas daquele gás. Uma informação importantíssima para a gente saber é o volume molar na CNTP, ou seja, nas condições normais de temperatura e pressão. Quais são essas condições? Só para a gente lembrar. Pressão 1 atm, temperatura 0 graus Celsius, ou seja, 273 Kelvin. O volume molar de qualquer gás na CNTP é 22,4 litros. Ou seja, eu tenho 22,4 litros em 1 mol de gás na CNTP, ok? Aqui vale a gente usar aquela relação e aumentar ela, no caso para gases na CNTP, relação que a gente já usava nas aulas de mol. Qual é essa relação? Eu posso relacionar 1 mol com 6 vezes 10 a 23 moléculas com a massa molar e com 22,4 litros, ok? Então aqui a gente tem 4 possibilidades. Lembra sempre que na regra de 3 dessas 4 coisas a gente sempre vai usar 2 delas, ok? Vamos fazer então um exercício para a gente treinar. Um exemplo aqui, ó. Qual é a massa de 4,48 litros de gás carbônico, CO2, na CNTP? Ele deu aqui a informação para a gente. Vamos lá. Ele quer massa e ele te deu volume na CNTP. Ou seja, daquela relação a gente vai usar massa molar, volume molar. Primeira coisa, massa molar do CO2. Vamos calcular aqui. Eu tenho 1 carbono e 2 oxigênios. Ou seja, a massa molar dele, substituindo os valores aqui, é 44 gramas por mol. Ok? Lembrando que na CNTP, o volume molar é 22,4 litros. Bom, agora o que a gente pode relacionar? Eu sei que em 22,4 litros eu tenho 44 gramas de CO2, ok? Então aqui estou falando nas duas condições para o CO2. Em 4,48 litros, eu tenho X. Resolvendo essa conta, a gente chega que X é 8,8 gramas de gás carbônico. Perceba aqui, o que eu fiz? Dividi aqui por 5, consequentemente aqui também eu divido por 5, para quem lembrar daquela proporção que eu falei que é bacana a gente sempre tentar enxergar, ok? Então, eu posso afirmar com certeza que 4,48 litros de gás carbônico na CNTP tem a massa de 8,8 gramas, ok? Assim, eu posso fazer dessa mesma maneira com moléculas, com mol, e é igual a gente fez com massa nesse caso. A próxima coisa que a gente vai estudar aqui, o próximo tópico, é a chamada fração molar e pressão parcial de gases. O que é fração molar? Vamos entender. Fração quer dizer uma parte. Uma parte, como é molar, uma parte em mols. Então, fração molar, que a gente usa a letra X maiúsculo, significa a relação estabelecida entre os mols de uma matéria, ou seja, de uma substância, e o total de mols da mistura em que a matéria está inserida. Então, como fração é uma parte pelo todo. Assim, a gente pega mols da parte por mols do todo. Se a gente for montar uma fórmula, é essa daqui. Então, vamos supor, eu quero ver aqui, ó, fração molar de A numa mistura, da substância A. Como que eu faço para calcular? Calculo o número de mols em A e divido pelo número de mols total, ok? Agora, o que é pressão parcial? E aqui a gente entende pressão parcial a partir da lei de Dalton. Esse mesmo Dalton lá do modelo atômico, como a gente já estudou antes. Pressão parcial é o quê? Então, vamos lá. É a pressão exercida por uma mistura gasosa nas paredes de um recipiente. Okay? Então, isso é a pressão que a gente havia estudado, pressão de uma mistura. O que vai acontecer? Essa mistura ela é composta por vários gases. E se eu calculo a pressão parcial individual de cada um dos gases componentes, eu somando essas pressões parciais, eu chego na pressão total. Então, por exemplo, se eu tenho na minha mistura, sei lá,
por exemplo, gás hidrogênio e gás oxigênio. Se eu somar a pressão do gás hidrogênio com a pressão do gás oxigênio na minha mistura, eu chego na pressão total, ok? Assim eu posso fazer com vários tipos de gases, tá? Então, independente da quantidade, se eu sempre somar a pressão parcial de cada um deles, no total eu tenho a pressão final, a pressão que a gente está usando até agora, ok? Então, pressão parcial porque cada gás é responsável por uma parcela dessa pressão total. Como que eu relaciono a pressão parcial com a fração molar? Muito simples. A pressão parcial de A, como que eu calculo? Eu calculo a fração molar de A e multiplico pela pressão total, ok? Lembrando aqui que fração molar é adimensional, ou seja, não tem dimensão, não tem unidade, já que eu pego mol e divido por mol. E sempre é um valor ou fracionário, né, ou porcentagem, ou um valor entre 0 e 1, que é um valor decimal entre 0 e 1, ok? Assim, a pressão parcial eu calculo nessa forma, e se eu somo a pressão parcial de cada um dos gases, eu tenho a minha pressão total. Vamos fazer agora um exemplo aqui para a gente treinar. Então, ó, em uma mistura gasosa a uma pressão de 5 atm, existem 6 gramas de H2 e 32 gramas de O2. Calcule a pressão parcial de cada um dos gases. Então, ó, esse valor que ele me deu, de 5 atm de pressão, é a pressão total do meu sistema. Então, eu sei que esses dois gases resultam, né, fazem com que o sistema tenha uma pressão de 5 atm. Vamos calcular gás por gás. Primeira coisa, tenho aqui 6 gramas de hidrogênio gasoso, H2. Como eu tenho massa, ok? Eu preciso descobrir mol, massa para mol, massa molar. Então, eu sei que a massa molar do H2 é 2 gramas por mol. Eu não tenho 6 gramas? Então, se em 2 gramas eu tenho 1 mol, em 6 gramas eu vou ter 3 mols, ok? Isso só para o H2, ok? Eu não mostrei aqui a minha regra de 3, mas é o raciocínio que a gente está acostumado. 2 gramas, 1 mol. Tá aqui, 2 gramas, 1 mol. 6 gramas, 3 mols. Agora, o que eu vou fazer? Vou calcular a de O2. Então, eu tenho 32 gramas de O2. Massa molar do O2, 32 gramas por mol. Descobri aqui calculando, usando aqui a massa atômica. 32 gramas, 1 mol. Como ele fala que eu tenho exatamente 32 gramas, eu sei que eu tenho 1 mol de O2. Agora, o que eu faço? Primeira coisa para descobrir pressão parcial nesse caso, descobrir a pressão, descobrir a fração molar. Fração molar do H2, vamos calcular. Fração molar do H2 é o número de mols de H2 pelo número de mols total. Número de mols de H2 são 3 mols que eu calculei. Número de mols total, 3 mais 1, ou seja, 4. 3 quartos, se eu divido, eu chego em 0,75. Agora é simples. Para eu poder calcular a pressão parcial, eu pego a fração molar do H2 e multiplico pela pressão total. Pressão parcial do H2, fração molar dele, vezes pressão total. 0,75 vezes 5, chego em 3,75. Essa é a pressão parcial do H2. Bom, se eu tenho só 2 gases e já descobri a pressão parcial de 1, que é 3,75, o que falta para inteirar os 5, que é a pressão total, é a pressão parcial do O2. Então, eu sei que a pressão total é a soma das duas pressões parciais. Isso tem que dar 5, ou seja, a pressão de O2 é 1,25 atm. Se eu não quisesse calcular a pressão de O2 desse jeito que eu fiz aqui, eu poderia ter calculado desse mesmo jeito. Descubro a fração molar de O2, depois descubro fazendo aqui a fórmula. Pressão parcial é fração molar vezes pressão total. Ok? Então, tem duas formas. Assim como se eu também não quisesse descobrir a fração molar do O2, o que eu posso falar? Um gás é responsável por 0,75, ou seja, 75%. Ou seja, o O2 é responsável pelos outros 25%. A fração molar dele seria 0,25. E 0,25 vezes 5 é 1,25, igual a gente chegou aqui. Então, tem várias formas de você desenvolver esse raciocínio nos exercícios. Tem que encontrar aquela que você mais se adequa, ok? Então, ele queria a pressão parcial de cada um dos gases. Descobrimos pressão do H2, pressão parcial do O2.
ok? Para a gente fechar essa nossa aula, agora a gente vai ver a hipótese de Avogadro, ok? Esse Avogadro é o mesmo cientista que propôs o número 6, 10 a 23, como o mol, ok? O que ele vai falar? Uma informação interessantíssima para a gente. Volumes iguais de quaisquer gases nas mesmas condições de pressão e temperatura possuem a mesma quantidade de moléculas. Olha que interessante. Independente do gás que eu tenha, qualquer que seja ele, seja um gás formado por um átomo, ou um gás em que as moléculas têm 2, 3, 4, enfim, não importa o número de átomos que formam as moléculas daquele gás. Eu posso falar que se eu tiver o mesmo volume de dois gases, nas mesmas pressões e na mesma temperatura, eu posso falar que tem o mesmo tanto de moléculas nos dois casos, ok? São moléculas. Então, por exemplo, se eu tenho aqui 4 frascos, ok? Então, eu tenho aqui um frasco de gás oxigênio, tenho um frasco de gás argônio, um frasco de SO2, que é o dióxido de enxofre, e um frasco de CH4, que é o gás metano. Todos eles gasosos. Eu tenho 2 litros em todos, ou seja, o volume de todos é igual. Imagina que eu tenho, por exemplo, uma pressão de ATM em todos e uma temperatura de 450 Kelvin em todos. Perceba que aqui é um valor aleatório que eu escolhi, pressão e temperatura. O que eu posso afirmar com certeza? Eu posso afirmar que em todos eles eu tenho o mesmo número de moléculas. Então, o número de moléculas aqui é o mesmo aqui, é o mesmo aqui, que é o mesmo aqui. Isso é uma informação muito útil para a gente quando a gente for comparar alguns sistemas. Então, se pressão, volume e temperatura forem iguais, eu posso afirmar que eu tenho a mesma quantidade de moléculas nos dois, 3, 4 frascos, ok? Vamos usar isso em um exercício agora, um exemplo. Vamos lá. Imagina assim, ó. 2 frascos idênticos estão a 3 atm, ou seja, pressão, e 300 Kelvin, temperatura. Sabendo que um deles contém 8 litros e 3 vezes 10 a 23 moléculas de CO, monóxido de carbono, qual é a massa de CH4 que há no outro frasco? Vamos lá. Ele deu os dados aqui, então vamos desenhar para a gente entender aqui. Ó. Em todos, eu tenho 3 atm, ou seja, nos 2 frascos, e temperatura de 300 Kelvin. Além disso, ele falou para mim que eu tenho 2 frascos idênticos, ou seja, o volume nos dois é igual. Assim, eu tenho 8 litros de CO e 8 litros de CH4, ok? Mesmas condições de volume, pressão, temperatura, ou seja, mesmo número de moléculas nos dois casos. Assim, se ele falou para mim que eu tenho 3 vezes 10 a 23 moléculas de CO, eu posso falar que eu também tenho 3 vezes 10 a 23 moléculas de CH4. Okay? Só que ele não me pergunta molécula de CH4, ele me pergunta massa. Então, agora eu vou relacionar molécula com massa. Vamos lembrar lá, primeira coisa, como eu vou usar massa, eu tenho que usar massa molar. Massa molar do CH4 vai dar 16 gramas por mol, ok? Agora, fazendo a regra de 3, eu sei que eu tenho 16 gramas em 6, 10 a 23 moléculas, ou seja, lembra que mol equivale a 6, 10 a 23 moléculas. Quantos gramas, ou seja, x, eu tenho em 3, 10 a 23 moléculas? Perceba, esse valor, 3, 10 a 23, não é metade desse daqui, consequentemente, x vai ser metade de 16, ou seja, x é igual a 8 gramas de CH4. Então, aqui um exemplo prático de como que vai aparecer para a gente a hipótese de Avogadro em exercícios, ok? Fechamos aqui mais uma parte do nosso estudo de gases. A melhor forma de você adquirir esse novo conhecimento, fazendo exercícios. É isso que a gente vai fazer agora. Até a próxima. Tchau, tchau.